Irmãos, que bom que nós estamos aqui juntos na casa do Senhor essa noite. Que bom que você pôde estar aqui, eu louvo a Deus pela tua vida. Eu quero falar hoje sobre a verdadeira identidade. Eu preciso te confessar que eu já preguei essa palavra ano passado. Então, talvez você já tenha me ouvido pregar essa mesma palavra. Por que eu estou pregando ela de novo? Não é porque eu não tinha assunto para pregar, é porque Deus me direcionou a pregar essa palavra mais uma vez. E cada vez que a gente prega uma mesma palavra, o Espírito Santo acaba direcionando para um lado um pouco diferente e ministrando algo à nossa vida. Eu preguei essa palavra em novembro de 2018, mas eu quero compartilhar mais uma vez com você hoje. Então, a verdadeira identidade. Essa semana estava dando uma olhada no meu Instagram. Quem tem Instagram aqui? Só eu? Vou perguntar de novo. Quem tem Instagram aqui, irmão? Eita, eu também tenho. E comecei a dar uma olhada no meu Instagram e me deparei com uma postagem de propaganda, não é? Porque eu devo seguir umas 60 pessoas no meu Instagram. E sigo pouca gente. Eu sigo pessoas que eu acredito que vão me causar uma boa influência. Só que tem esses posts que são posts de propaganda. Você paga para que aquela propaganda vá para o Brasil todo ou para uma parte do Brasil. E aí me aparece lá um pastor que é muito conhecido no Brasil. Por favor, não quero falar mal de ninguém, eu só quero te contar algo. Usar isso como uma figura. E esse pastor estava nesse vídeo e por trás dele tinha uma palavra escrita assim, equipe VIP. E ele começou a falar assim, olha, se você vier para a minha conferência, eu e a minha equipe estamos preparando algo para você jamais visto antes. Aquilo já não me soou bem. E se você fizer parte e se inscrever agora mesmo na minha equipe VIP, então você vai receber coisas que nem os que vão vir vão receber da mesma forma. Nós estamos preparando para você algo jamais visto antes. Você sabe que a palavra de Deus, ela foi escrita por mais de 40 autores inspirados pelo Espírito Santo, 40 pessoas. Em épocas diferentes da história. Algumas dessas pessoas nem se conheciam. A Bíblia foi escrita em 3 línguas. O Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento em aramaico e hebraico. E você sabe que mesmo a Bíblia sendo escrita em 3 línguas e por mais de 40 autores inspirados por Deus, ela não se contradiz. Mesmo o Antigo Testamento sendo uma vela, uma pequena luz que falava já da vinda de Cristo, e o Novo sendo a revelação poderosa de Jesus para nós através da sua vinda. Você sabe que mesmo diante de épocas diferentes, e você sabe também que entre os 2 testamentos, nós tivemos 400 anos de silêncio profético. 400 anos em que Deus não falou nada, entre o Antigo e o Novo Testamento. E você sabe que mesmo diante de todas essas informações que eu te dei, a Bíblia não se contradiz. A palavra escrita por milhares de anos, inspirada em um Deus que enviou seu único filho, inspirada na vida de um Deus poderoso que enviou seu filho e que dividiu o calendário do mundo em 2, antes e depois de Cristo. E aí eu vejo um pastor dizendo que está preparando algo jamais visto antes. Isso me preocupa. Porque eu acredito que Jesus Cristo, Ele já trouxe para nós tudo o que nós precisamos saber. Irmãos, se eu chegar aqui num púlpito, qualquer dia, se você me ouvir dizer isso aqui, irmãos, eu tenho uma revelação para você aqui jamais vista. Você pode se levantar e ir embora. Porque a Bíblia já tem toda a revelação que nós precisamos. Eu posso numa pregação te ajudar a compreender melhor uma revelação, mas ela já está aqui. Ela já existe. O Senhor já trouxe para nós. E nós precisamos entender isso. O testamento é um termo jurídico. Você sabe que quando alguém morre, ele deixa um testamento. Alguns deixam. E aí o filho é chamado e
E aquele advogado vai dizer: olha, teu pai deixou para você um testamento. Vamos ler aqui para saber qual é a vontade dele. E aí, a gente tem até filmes engraçados disso aí na internet, né? De gente que o pai deixou algo para ele fazer, para que ele pudesse receber a herança. Mas aí está lá no testamento: a casa vai para fulano, o carro para ciclano, e a divisão dos bens que o pai deixou por escrito. E você sabe que a Bíblia é o testamento de Deus. Ela contém toda a vontade de Deus para o ser humano. Jesus, ele ascendeu, ele subiu aos céus, mas além de deixar inspiração através do Espírito Santo para essa palavra, além de enviar o próprio Espírito Santo, ele também inspirou pessoas, autores, escritores, para que pudessem deixar a sua vontade bem estabelecida. E você sabe que eu continuei passando no meu Instagram e comecei a ver vários pastores falando coisas diversas. E às vezes, meus irmãos, se você vai encontrar pessoas na internet, e a internet ela é uma boa ferramenta. Eu uso internet. Eu tenho internet na minha casa, a gente tem internet na igreja. Agora mesmo a gente está transmitindo o culto ao vivo pela internet. Então, ela pode ser uma ferramenta extraordinária. Mas hoje nós vemos pastores, pessoas pregando um mesmo assunto, muitas vezes de maneiras totalmente diferentes. Eu estou pregando para você aqui agora, mas daqui a pouco você vai para casa. E você pode ter no seu smartphone, sei lá, milhões de ministrações. Você pode ter acesso a tudo que você quiser através da internet. E eu tenho então me preocupado com as vozes que nós temos ouvido. O que tem influenciado a nossa mente? O que tem influenciado o nosso estilo de vida? O que tem influenciado o nosso coração? Me chega essa semana um vídeo de um cara com uma música infantil. E a música dizia assim: música para criança. Eu tenho um amigo chamado Bob. Pastora Mônica até fez uma pesquisa para mim sobre isso. Eu tenho um amigo chamado Bob. E o meu amigo aparece quando eu me tranco no meu quarto e as luzes se apagam. E o meu amigo, ele entrou em mim, ele habita em mim. Meu amigo Bob me pediu para queimar a minha Bíblia e para enterrar o meu crucifixo de cabeça para baixo. Meu amigo Bob me pede para usar a arma do meu pai e atirar. Meu amigo Bob me disse que é filho de um anjo caído. Quem é o anjo caído? É o diabo. E meu amigo Bob me disse que vai morar em mim ele achou morada e não vai mais sair. Se você pesquisar, você que é pai, no YouTube, você vai encontrar essa canção lá. Esse mesmo rapaz dessas canções, nós fizemos uma pesquisa, ele tem canções infantis que falam de suicídio. Entenda uma coisa, é uma canção que tem uma melodia, uma harmonia infantil. Dá até para dormir, se você não prestar atenção na letra. Mas essas canções estão sendo vistas pelos nossos filhos. Você sabe que hoje uma criança, durante uma semana, ele pode ter mais informações através de um celular do que um rei da Idade Média tinha durante todo o seu reinado. Meus irmãos, os tempos eles mudaram. Antigamente quando eu era criança e me converti lá na Terceira Igreja Batista, você pegava um folheto, desses folhetos bíblicos simples, e você ia para a Praça do Estrela ou para outros pontos de Castanhal, e você dizia para alguém simplesmente assim: Jesus ama você. Você aceita um folheto? Você entregava o folheto e aquela pessoa recebia e às vezes até lia na sua frente. Eu vi muita gente entregar a vida para Jesus através de um folheto. Mas você sabe que hoje o mundo mudou. E o mundo, ele mudou de uma maneira tão radical que às vezes esse simples evangelismo não é suficiente para alguns, que vão pegar aquele folheto, amassar, rasgar e jogar na lata de lixo. Nós precisamos levantar uma igreja que seja influente na sua área da sociedade. Nós temos aqui, por exemplo,
o irmão Estélio, que é líder do diaconato, advogado aqui na cidade, um homem respeitadíssimo e um homem de Deus. Ele e a sua esposa, um casal precioso. Você sabe que se esse homem chega no seu ambiente de trabalho e diz assim: eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, Jesus está mudando a minha vida, as pessoas vão ouvir o que ele tem para dizer por causa do nível de autoridade, de influência que ele tem. E o diabo tem tentado tirar isso de nós através das muitas vozes que o mundo tem. Você está entendendo isso? Através da televisão, através da internet, através de pessoas na tua vida, tentando te influenciar. Meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo que tem muitas vozes falando. Mas quem nós estamos ouvindo? Eu quero te fazer essa pergunta. A Bíblia foi escrita para nos deixar um norte. Baixa só um pouquinho aqui, por favor. Quem nós estamos ouvindo? Quais são as vozes que eu e você estamos ouvindo? Porque ouvir nos faz formar pensamentos e também uma identidade. Você sabe que você é fruto também de tudo aquilo que você ouviu durante toda a sua criação. Psicologicamente, a ciência diz que uma criança forma sua personalidade até os 6 anos de idade. E que nós adultos, pais, vamos desenvolver o que a criança gerou até os 6 anos. Você vai ajudá-la a ramificar isso, como uma árvore que tem seus galhos e seus frutos. Então você vai ajudar o seu filho, a sua filha, a se encontrar e a caminhar numa vida saudável. Você sabe que eu acredito que essa é a busca na vida de todo ser humano. Saber quem é e para que propósito nasceu. Descobrir sua identidade também independe da idade. Você pode ser um jovem que está muito bem certo do que você quer, né? Igual eu conversando com o Antônio Neto, né? E ele super empolgado porque vai noivar. Pastor, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Estou servindo a Deus, achei a mulher da minha vida. Pastor, eu estou feliz. Irmão, esse homem está feliz demais. E você vê que ele não está perdido, ele sabe o que ele quer. Ele quer casar, ele quer constituir algo com a Lucélia, eles querem construir algo juntos. Os dois, irmãos, não são brincadeira, já compraram até um carro. Data do casamento marcada, eu falei, meu Deus do céu. E eu estou super feliz por eles. Estou feliz demais. Você vê uma direção. Mas você vê gente que já está no final da vida, mas perdido. Perdido. Já destruiu a família. Já mudou não sei quantas vezes, já tentou achar um rumo e não conseguiu. E nós precisamos entender que ter uma identidade também independe da idade, mas depende das suas experiências, daquilo que você quer ter. Porque a falta de identidade tem gerado pessoas perdidas. São pessoas que até mesmo vêm à igreja, mas que estão perdidas sobre o que fazer das suas vidas. Será que você está aqui hoje? Como que você está caminhando? Você sabe o que você quer? Para onde você está indo? Eu cito sempre aquele poema que diz que se nós não sabemos para onde queremos ir, então qualquer lugar serve. E não serve qualquer lugar para nós. Para nós só serve aquilo que Deus tem planejado fazer nas nossas vidas. Se eu não vou viver o que Deus tem para mim, eu não vou viver uma boa vida. E um exemplo disso é que você está aqui me ouvindo. E como eu disse, chegando à sua casa, você pode ter acesso a uma série de informações. O que é que você vai escolher ouvir? E eu tenho estado preocupado com a saúde da igreja. E especialmente com a saúde desta igreja, que é a minha responsabilidade. Eu tenho ouvido e buscado aconselhar pessoas nas mais diversas situações. Algumas dessas situações ainda me surpreendem bastante. Quando eu vejo pessoas que já deveriam estar num outro momento da vida, sabe? Tem gente que já devia estar muito além.
Tem gente que já devia estar provando de algo muito além de Deus, mas ainda está vivendo de maneira tão perdida porque não sabe quem é. Muitos estão vivendo uma subvida porque ainda não encontraram essa identidade e assim não têm vivido os propósitos de Deus. Aqui, Salmos 139, tem um dos textos mais tremendos da palavra que diz assim, o salmista: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Você está ouvindo isso? Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus. Quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, lá Deus já te via, Ele te viu, e lá Ele gerou planos para a sua vida, e Ele escreveu isso a teu respeito. Esses dias estão escritos e determinados, quando nenhum deles existia. Você sabe que quando Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, o Brasil ainda não tinha sido descoberto, gente. Mas Ele fez uma oração. Ele disse: Senhor, eu rogo por aqueles que ainda virão, para que eles conheçam o Senhor, para que eles me conheçam e sejam um comigo, como eu sou um contigo, porque foi o Senhor que me enviou. O Senhor deu a vida deles a mim, eu estou dando minha vida por eles. Jesus já fez uma oração e se sacrificou por mim e por você, e nós não havíamos nascido, nós não estávamos lá. Mas o Senhor já sabia da nossa existência e sabia que nós precisaríamos do Senhor. Quem tem influenciado a nossa vida? Irmãos, teus dias estão escritos por Deus. Sabe o que você precisa? Abraçar isso. Deus, eu quero viver os teus sonhos. Pai, quero viver os teus planos. Quero viver aquilo que o Senhor pensa a meu respeito. Mas nós temos uma geração de pais que não tem autoridade diante dos filhos. Cidadãos sem crédito com a sociedade. Cristãos que envergonham o Evangelho ao invés de serem pessoas que carregam um bom testemunho para a sociedade. Você sabe que, segundo as novas pesquisas, o Brasil é constituído em mais de 80% da sua população de cristãos. Não estou falando só de evangélicos, estou falando de católicos, porque os católicos também são cristãos. Mais de 80% da população brasileira é constituída por cristãos, pessoas que acreditam em Jesus. Mas eu te pergunto, enquanto essa porcentagem cresce, por que o aborto continua crescendo? Por que a criminalidade continua crescendo? Por que os assassinatos crescem? Por que a corrupção cresce? Não devia ser diferente? Se o cristianismo cresce, então a corrupção devia ceder. Você concorda comigo, irmão? Porque as pessoas estão sendo transformadas. Mas o fato é que nós vivemos numa geração de pessoas que são cristãs, ou que se dizem cristãs, mas que não são cristãos que representam verdadeiramente Jesus. Não são cristãos que verdadeiramente têm maturidade. E a crise de identidade na humanidade tem causado desequilíbrio na sexualidade, na família, na igreja, nas finanças e em muitas outras áreas da nossa vida. Essa crise de identidade passa pelo fato de não conhecermos a palavra de Deus. Eu quero que você leia esse próximo texto comigo, de Oséias 6,4, que diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Lhe falta entender, lhe falta compreender a minha vontade. É como se Deus estivesse dizendo isso para mim e para você. Qual é a vontade de Deus? Eu sempre uso aquele exemplo. A menina está dizendo:
pastor, tem um menino ali lindo, eu quero namorar com ele. Mas é o seguinte, ele quer que eu vá para a balada com ele, ao invés de vir para o culto Juventude e Ação. O que é que eu faço, pastor? Não faz nada, termina esse negócio. Para, eu vou orar, não ora não. Não ora, porque a Bíblia, ela já te falou, não é esse o caminho, é julgo desigual. Isso vai trazer problema para a sua vida. A Bíblia já está aqui, a vontade de Deus já está estabelecida. E se você continuar esse namoro e chegar um dia a se casar, você pode ter problemas. E talvez ele até te proíba de servir o Senhor. O que é que você vai fazer? Você entende? As escolhas, pelo que nós ouvimos, pela identidade que temos, pelo conhecimento que temos. E se não tivermos esse conhecimento, nós também podemos ser enganados e levados pelo que os outros pensam, querem e esperam de nós. Irmão, se você não conhece a Bíblia, você pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Houve uma época, na verdade a televisão ainda tem esses seriados cristãos, né? A Record faz muito isso, por exemplo, e coloca lá uns seriados cristãos. E foi bem engraçado, um seriado que teve há um tempo atrás, eu não me lembro o título agora, mas era cristão. Não sei se era Jerusalém, eu não sei como era o nome do seriado, mas era engraçado porque a gente tem o estudo bíblico do grupo de crescimento, mas tinha gente que estava pregando a minissérie da Record, né? E você sabe que se você ler a Bíblia, você vai descobrir que essas séries tem muita coisa que não está na Bíblia. Eles não seguem à risca, eles acabam inventando algumas coisas no processo para preencher o que eles chamam de lacunas. Aquilo é uma novela. Ainda bem que é cristã, mas é uma novela. Aí você tinha irmãos no GC. Menina, você viu o que ela fez? Eu estou ansioso para ver o próximo capítulo, o desfecho. E tinha gente que ao invés de estar pregando a Bíblia, estava pregando o capítulo da novela. E acreditando assim, piamente, que aquilo ali era o que estava na Bíblia. Por quê? Porque não lê. Eu vou te falar, tem um livro que a minha esposa está lendo agora, e nem é um livro cristão, mas é de um filme chamado Orgulho e Preconceito. Alguém já assistiu? Quem assistiu Orgulho e Preconceito aqui, gente? Né? Que tinha o Senhor Darcy. Fantástico aquele filme. Fantástico, filme que tem história. Mas a minha cunhada mandou agora para ela o livro Orgulho e Preconceito. Ela disse para mim: amor, o livro tem detalhes maravilhosos que o filme não mostra. E minha esposa assim romântica, então ela gosta dessas coisas, né? Então você precisa, assim como a minha esposa está conhecendo a história do livro, conhecer a história da palavra de Deus, para saber como você se porta. Interessante que Davi, quando vai matar Golias, Saul põe sobre ele a sua própria armadura, mas Davi não consegue andar com aquele peso. Você sabe disso, porque Saul olha para Davi e pensa: esse cara não vai matar um gigante desse jeito, com pedra, com a funda, com a baladeira. Mas Davi tenta andar e não consegue, e aí ele diz: não, rapaz, eu não vou conseguir com isso, eu vou conseguir vencer com aquilo que eu sei, é a minha identidade. E Davi só precisa de uma pedra para derrubar aquele gigante. E ele derruba, ele mata Golias com a sua própria espada, e ele entrega ao povo de Deus e ao exército de Israel uma grande vitória. As pessoas estão querendo que você seja alguém diferente. Eu me lembro que eu fui fazer um curso em Brasília, e nesse curso tinham vários pastores do Brasil, inclusive grandes amigos meus saíram desse curso que eu fiz em Brasília. E era um curso de coaching, então você tinha aqueles exercícios para preencher, e às vezes você trocava com a pessoa. Você pegava as suas respostas, olha aqui, entregava para o seu colega, e ele entregava as respostas dele para você, e você conhecia as respostas um do outro. Você talvez já fez algo assim. E o pior disso não era ele conhecer as tuas respostas, era ele te dar um feedback do que ele achava de você. Então o final do exercício era o cara falar para você o que ele achava de você olhando na sua cara. Irmão, tinha uns que foram sinceros de verdade.
Irmão, a maioria dos pastores com quem eu fiz o exercício me disseram a mesma coisa. E aí, rapaz, o que é que você acha de mim? Irmão, a maioria disse o seguinte: olha, meu amigo, eu acho que você fala muito devagar. Eu acho que você é assim muito lento. Você devia ser mais agressivo. Aí eu disse: rapaz, será que eu falo desse jeito mesmo? Será que eu sou tão tranquilo assim como eles estão dizendo? Não, você fala tão devagar que é difícil de ouvir. Irmão, terminou aquele curso, eu estava oprimido. E eu pensei: rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa. Jesus, me ajuda a acelerar minha voz. Me ajuda a ser mais agressivo. Irmão, mas não sou eu. Não sou eu. Tá? Eu sou isso aqui. Já pensou se você chega um dia no culto aqui e me vê? Deus está aqui! Eita! E só grita. Aí você diz: o que foi que o pastor comeu hoje? Será que ele está tomando algum remédio que prejudicou ele, alguma coisa? Porque não sou eu. Não sou eu. Eles queriam que eu fosse alguém que eu não sou. Eu já tenho até dificuldade quando eu escuto alguém que prega gritando o tempo todo. Eu tenho que me concentrar para entender a mensagem, não me concentrar na voz dele. Mas você sabe que eu sou assim, eu prego assim, esse sou eu. As pessoas estão querendo que nós sejamos quem não somos. Você precisa parar com isso. Eu quero te dizer: os teus verdadeiros amigos vão te amar por quem você é de verdade. Não é por quem eles querem que você seja. Olha para essa pessoa do seu lado e diz: meu irmão, você é uma bênção, cara. Você é uma bênção. Você é tremendo do jeito que você é, meu irmão. Você está livre. Só que pessoas sem identidade vão querer. E eu estou dizendo para você, eu até pensei: o que eu vou fazer para acelerar minha voz? O que eu vou fazer, Senhor? Me ajuda. E você sabe que houve um momento em que um homem chamado Jacó, ele vai diante do seu pai para usurpar a primogenitura de seu irmão Esaú. A Bíblia diz que ele faz o que Esaú tinha saído para fazer a pedido do pai. Ele prepara uma caça, um guisado. E para enganar o pai, ele veste aquela roupa como se fosse a roupa de Esaú, e ele põe pelos no corpo. Quando ele chega, presta muita atenção nisso, muita atenção. Quando ele chega diante do pai, o pai dele pergunta de longe: quem é você, meu filho? 2 filhos, quem é você? Ele diz assim: sou eu, pai, teu filho Esaú. Mas era Jacó. Então o pai dele diz: se aproxima aqui de mim, por favor. Ele chega perto, o pai toca nele e sente os pelos, porque Esaú era muito peludo. E o pai cheira, e o cheiro é de Esaú, porque a roupa era a roupa de Esaú que Jacó estava vestindo. E Jacó, se passando por Esaú, diz assim: pai, come a caça, come o guisado e me abençoa. E o pai come daquela comida, e como era tradição entre os judeus, e é hoje até entre os ortodoxos, ele abençoa o seu filho, como se fosse Esaú, mas era Jacó. Você sabe que Jacó paga um preço muito alto por ter assumido uma identidade que não era a sua. E ele sai. Ele tem que fugir para não morrer. Depois ele se encontra num certo momento, e numa certa altura da sua vida, ele tem um encontro com Deus. Olha o que Deus faz com ele, preste atenção. Quem é você? Qual é o seu nome? Deus é um Deus tão extraordinário que Ele nos dá a chance de dar a resposta certa. Um dia perguntaram para ele: quem é você? Ele deu a resposta errada: eu sou fulano, eu sou ciclano, eu quero ser beltrano. Agora Deus pergunta para ele: quem é você? Ele diz: Senhor, eu sou Jacó. Então Deus olha para ele e diz: a partir de hoje, tu não serás mais Jacó, mas eu te dou o nome de Israel. Eu estou transformando a história da tua vida. Você agora entendeu quem é você. Eu não sei se tem alguém aqui querendo ser outra pessoa. Se você está aqui, você não gosta da tua vida.
Você sabe que um cristão, ele tem que olhar para trás e dizer: eu gosto, Senhor, da minha história. Eu gosto de ser casado com a minha esposa. Eu gosto dos filhos que eu tenho. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria outros filhos, eu quero esses filhos. Eu gosto da casa que eu moro. Pai, eu gosto do carro que eu ando. Eu gosto de morar em Castanhal, Pai. Eu amo essa cidade. Eu gosto do meu bairro. Eu não quero ter o carro de ninguém. Eu não quero ter a casa de ninguém. Eu não quero ter a identidade de outra pessoa, não. Eu gosto de ser Heber Trigueiro. Eu amo ser quem eu sou. E eu amo a vida que o Senhor tem me feito viver. E eu sei que o Senhor tem planos extraordinários para mim. E eu quero viver não o que o Senhor tem para os outros, mas eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu sei quem eu sou e eu gosto disso. Mas se você ainda não pode dizer isso, então você tem áreas da sua vida que precisam ser revistas. Você tem áreas da sua vida que precisam ser transformadas. Deus é um Deus de mais chances. Interessante que Pedro nega Jesus, mas quando Jesus se encontra com ele novamente, pergunta na mesma quantidade de vezes: tu me ama, Pedro? Te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me negou lá atrás, mas eu estou te dando a chance agora de realmente afirmar essa aceitação. Eu tenho planos para a tua vida. Não deseje a vida de outros, mas ame a Deus pela vida que Ele tem dado a você. Porque alguém deseja ser outra pessoa? Às vezes são pessoas que não se amam e querem sair da sua realidade, para serem aceitas, para se sentirem importantes e relevantes. Muitos se moldam conforme a tribo que andam. Você sabe que o mundo tenta imprimir isso sobre nós. É Romanos 12 que diz: não vos conformeis com este mundo. Não assumam a forma do mundo. Não sejam como o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Entendam a minha vontade, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É através de um entendimento, de uma consciência, de uma mudança, de uma metanoia, meus irmãos. Não é se conformando ao que o mundo diz que temos que ser. Eu quero te dizer nessa noite que você é uma peça original. Se nós temos que copiar alguém nessa vida, é Jesus, meus irmãos. Jesus. Eu gosto de uma frase do Biga que diz que não existe competição para aquele que é original. Uau, é tremendo, irmão. Você pode dizer isso para o irmão do seu lado: irmão, você é uma peça original. Você é original de fábrica, irmão. Você é uma bênção. Só que nós temos vivido uma crise emocional tão grande no mundo. Em muitas situações é por falta dessa identidade. Nunca os psicólogos, psiquiatras tiveram tanta procura como nos dias de hoje, por causa de pessoas também. E claro, os psicólogos vão ser usados por Deus. Se você procurar um bom psicólogo, um bom psiquiatra, eles vão ser usados por Deus para te abençoar. Mas muitas pessoas estão assim porque têm violentado a si mesmas. Irmão, olha aqui, olha para mim. Para de fazer o que Deus não te pediu. Para de ser quem os outros querem que você seja. Seja autêntico. Porque se você não for autêntico, você vai andar com a sobrecarga. E essa sobrecarga vai destruir a tua vida com o tempo. Mas se você é quem Deus te chamou para ser, irmão, no centro da vontade de Deus existe paz, poder e provisão de Deus. Se você está no centro dessa vontade, você vai ser alvo disso. Você tem que ser alvo disso na sua vida. Pastor, mas como que eu posso entender isso melhor? Você sabe que quanto mais o João Pedro se aproximar de mim, que sou seu pai, mais ele vai entender as suas raízes e mais ele vai conhecer a si mesmo. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais vamos conhecer a nós mesmos, quem nós somos.
Diante disso eu pergunto: que tipo de vida você está vivendo? Que tipo de vida você está tendo hoje, agora mesmo? E eu tenho uns pontos importantes para te falar. Meu tempo é curto, mas eu vou tentar ser breve. Primeiro, existe na humanidade hoje uma crise de identidade pessoal. Eu sei que todos já ouviram falar disso, mas hoje nós vivemos uma crise de identidade, por exemplo, na sexualidade. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: todos que entrarem por aquela porta, não importa a cor do cabelo, o estilo da roupa, o que importa é que ele vai ser amado aqui nesse lugar. Agora, se é uma pessoa cheia de pecado, aqui nesse lugar também vai ser confrontado. Porque nós amamos o pecador, mas nós não amamos e aceitamos o pecado. Se você nasceu homem, Deus te criou para ser homem. Você não nasceu com a opção de, mesmo tendo um corpo masculino, ser uma mulher. Deus te criou homem no ventre da tua mãe. O propósito dele é que essa seja a sua identidade. Se você nasceu uma mulher, o propósito de Deus é que você tenha essa identidade. Tem gente se envolvendo com um distúrbio tremendo na sexualidade. Por favor, desculpa, mas você vai encontrar pessoas se relacionando com animais. Você acha que foi Deus que fez isso? Na Europa, recentemente, uma mulher se casou com uma árvore. Ah não, pastor, o senhor está de brincadeira. Irmão, ela pediu autorização do governo e se casou com uma árvore, porque ela fez de tudo para provar que ela se apaixonou pela árvore. Isso existe? Existe. Eu vi um caso de um homem que era apaixonado por uma bicicleta. Irmão, não é brincadeira. O distúrbio da identidade. Nós temos no Brasil um rapaz que ele já fez dezenas de cirurgias plásticas para se parecer com o Ken, o namorado da Barbie. Você já deve ter visto ele dando entrevista por aí. Para mim aquilo não é mais uma aparência, porque o Ken ele é bonitão. Mas ele já fez tanta cirurgia que ele, para mim, é uma aberração. Ele está deformado, o seu rosto, sua estrutura física. Tudo para alcançar uma identidade que não é a identidade de Deus para ele. Não é o que ele nasceu para ser. Ele não nasceu para ser o Ken. Ele nasceu para ser o Rodrigo, que é o nome dele. A palavra de Deus nos diz em Gênesis que criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, a sua semelhança, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Há um comando de Deus sobre as nossas vidas. E nós nascemos para ser homens e mulheres de Deus. Você pode dizer amém? Amém. No carro agora minha esposa vinha tendo uma conversa com o João Pedro sobre a esposa dele, né? Meu filho, eu estou orando, meu filho, Deus vai te dar uma esposa que vai ser uma filha para mim e para o seu pai, né? E eu na hora fiquei pensando na filha de um amigo meu. Eu amo muito esse amigo. E a gente tem uma combinação, de repente vai dar certo lá no futuro. Eu estou brincando, porque Deus vai dar para ele a mulher certa. Mas ele vai constituir uma família. Então, não permita que essa crise de identidade pessoal destrua a tua vida. Existe também uma crise de identidade na família. Então, nós temos aí maridos que não sabem ser maridos. Irmão, por favor, cadê os homens casados? Levanta a mão aí. Opa. Irmão, vem para o Hombridade, meu irmão. Vem para o Hombridade na quinta-feira. Nós vamos mergulhar nesse assunto biblicamente falando. A gente vai estar aqui aprendendo com Deus sobre isso. Mas eu tenho me preocupado com homens que não sabem ser maridos.
que não entendem o sacerdócio, que vão deixa a vida me levar. Irmão, você que é sacerdote do teu lar, não pode deixar a vida levar. É você que dá a direção para a sua casa. É você que dá um destino para a sua família. É você que diz a condução, que declara a condução do seu lar. O homem deixa o pai, está lá em Gênesis 2:24, e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Que história é essa de você contar para sua mãe que brigou em casa com a sua mulher? Pelo amor de Deus. Tem marido que briga com a esposa, vai contar para a mãe. Tu está fazendo a tua mãe, a sogra da tua esposa, odiar a tua esposa. Você é homem, você é sacerdote, você que tem que resolver, meu irmão, o problema. Você é um homem de Deus. E você precisa entender a sua posição. E a sua posição é de dar a vida pela sua esposa. É de se entregar por ela. Irmão, eu espero que você goste de ser casado. Ser casado é bom demais. É nós que estamos complicando o casamento. Mas o casamento é bom, foi feito por Deus. Jesus começou seu ministério num casamento. Ser casado... Ô irmão, é bom demais. Ah, não casa não. Não, casa sim, Antônio, casa mesmo. Lucélio, vai ser lindo isso daí. Vai ser maravilhoso. Mas é homens que têm medo, que não conseguem enfrentar desafios e fogem das responsabilidades. Homens que não creem que Deus está ao seu lado. São homens que não entendem a importância do seu papel como sacerdotes do lar. Homens que aceitam a derrota sem lutar. Homens sem palavra, que mudam de ideia, de postura, que mudam de humor o tempo inteiro. Homens que cresceram sem pai, ou com ausência do pai, mesmo vivo. Uma ausência paterna que tornou esses homens afeminados para a vida. E eu não estou falando que a gente não possa enfrentar desafios na vida. Eu estou falando que a gente vai enfrentar esses desafios entendendo quem nós somos. Hombridade é a característica de quem é destemido, corajoso, honrado e que age e se comporta de modo íntegro e digno. Homem de Deus, você foi chamado para ter esse comportamento. Corajoso, destemido, honrado de palavra. E a palavra diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas calma, tem as esposas. Calma, respira. Pastor, agora o senhor tem que me vingar, pastor, porque o senhor deu muito argumento para minha mulher. Chegando em casa eu estou frito. Irmão, eu estou me preocupando com as esposas também. Irmã, cadê as esposas, as mulheres casadas? Levanta a mão. Eita, vem para o virtude, minha irmã. Você tem que aprender biblicamente sobre a virtude, sobre a mulher virtuosa. E você sabe que essa semana eu vi na Bíblia uma história fantástica. A Bíblia fala lá em 2 Samuel 20 sobre uma mulher sábia. Olha a história dessa mulher, irmão. A Bíblia nem diz o nome dela. Mas a história conta que um homem chamado Seba decide tomar o trono de Davi. Davi já estava fragilizado porque seu filho Absalão havia acabado de morrer, porque também havia tentado tomar seu trono. Um trono cobiçado de Israel, até hoje. E aí Davi é restabelecido no seu trono, chora a morte do seu filho, também comemora com o povo a vitória. E aí um cara chamado Seba, naquele momento sai também para tentar tomar o trono de Davi, e ele convence várias tribos de Israel para isso. Presta atenção. A única tribo que fica realmente do lado de Davi é a tribo de Judá, que o apoia. Mas Davi chama seu general Joabe e diz assim: Joabe, vai atrás de Seba. A minha ordem é que você acabe com a vida dele, porque meu filho Absalão era meu filho. Eu fiquei quieto, tranquilo, porque era meu filho. Mas Seba, ele está realmente querendo tomar o meu trono. Joabe, vai atrás dele. E Joabe marcha com o exército. Gostou da minha cara?
Joabe marcha e chega ali naquelas muralhas. E Joabe, irmão, está com sangue no olho e faca no dente. Eu vou matar, eu vou pegar. E quem atravessar na frente de Seba morre também. E o exército, meu irmão, queria sangue. Mas uma mulher sábia, a Bíblia diz, chega ali no muro, olha e diz assim: meu senhor Joabe, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor veio matar a todos nós? E Joabe diz assim: não vim matar vocês. Eu vim atrás de Seba, que está tentando tomar o trono do meu senhor Davi. E eu vou entrar e quem estiver na minha frente morre também. Aquela mulher diz o seguinte: meu senhor, escuta a tua serva. Ela diz assim: eu vou te fazer uma pergunta. Se eu jogar a cabeça de Joabe, de Seba por cima do muro, tá bom para você? E aí ele diz assim: a cabeça dele por cima do muro tá beleza para mim. Tá resolvido o problema. A Bíblia diz que aquela mulher faz um discurso diante daquele povo. E um discurso tão sábio, que faz com que aquele povo mate Seba, corte a cabeça dele e jogue por cima do muro. Tá lá Joabe, agarra o cabeção, segurou, tá resolvido o problema, e foi embora com o exército. Presta atenção. Seba era um cara tão influente nas suas palavras que ele conseguiu convencer o povo contra Davi. Um homem de boa oratória, de muita influência, e eu diria até de certa autoridade. Mas uma mulher sábia, com um discurso sábio, evitou um confronto que poderia causar a morte de centenas ou até milhares. Uma mulher sábia. Minha irmã, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Você tem na sua língua o poder para trazer mudança para dentro do seu lar. Com sabedoria, a evitar que o seu marido entre em confrontos que ele não deve entrar. Entre em problemas que ele não deve entrar. Você foi chamada por Deus para ser essa mulher. Com sabedoria, que vai ajudar o seu marido a encontrar o propósito de Deus para a sua família. Tem mulheres que estão tentando dominar isso, mas de maneira negativa, se negando fisicamente até o próprio marido. Você sabe que a Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao seu marido e o do marido à sua esposa. Por favor, minha irmã, tenha sabedoria. Provérbios 27:7 diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Se você não alimenta bem o seu marido, no sentido geral de ser uma boa esposa, ele fica desprotegido, ele pode sair pela rua e ele pode ceder a uma tentação. Não justifica, mas o papel da esposa é satisfazer e alimentar, e os adultos estão entendendo do que eu estou falando também. E é se manter os dois nesse convívio que abastece o tanque do amor. Filhos, nós precisamos também entender que o nosso papel é honrar. É honrar o seu pai, honrar a sua mãe. Por que tem um monte de filho que está escutando os amigos na rua, mas não está escutando a voz do pai em casa? Está escutando gente de qualquer lado, mas não está escutando o conselho da mãe. Eu quero dizer para você que é filho, que esse não é um bom caminho que você está trilhando, para que você tenha uma vida longa e próspera. Então você precisa honrar os seus pais. Cuidado. Eu estou caminhando para terminar. Existe, meus irmãos, até mesmo uma crise de identidade na igreja. São pessoas tão perdidas que não conseguem usar os seus talentos. Olha, eu quero te falar uma coisa. Tem muita gente se sentindo vazia, mas não é porque Deus não está na tua vida. Esse vazio é um vazio da inutilidade. Eu estava falando de manhã que minha mãe e o Elmi abriram um churrasco, né? Churrasco Pará e Minas, já estou fazendo propaganda. E quando minha mãe não estava lá no churrasco, que ela que faz tudo lá, ela faz o baião, ela faz o arroz, o macarrão, faz tudo.
A gente chegava na casa dela, ela estava preocupada com uma coisa, preocupada com outra, o que eu vou fazer com aquilo. Depois que ela assumiu esse churrasco lá com Elmi, você vai conversar com minha mãe, a satisfação é grande, irmão. E você quer ver minha mãe feliz, elogia a comida dela. Irmã Iris, que peixe é esse? Ela vai falar uns 3 dias disso aí. Eu chego lá com ela, meu filho fulano foi lá no churrasco, comeu meu peixe, e elogiou, e voltou, e comeu outra vez. E numa alegria, numa satisfação, porque ela encontrou algo que também deu utilidade à vida dela, ao dom que ela tem de cozinhar. Tem muita gente dentro da igreja se sentindo vazia, não é porque não tem Deus, é porque não está servindo em nada. Aí você tem tempo para falar mal de quem está servindo. Você tem tempo para criticar B, A, C. Você tem tempo para falar de tudo e de todos. Sabe por quê? Porque você não está fazendo nada. Porque quando você se empenhar para fazer alguma coisa, irmão, algo vai acontecer. Está lá, o pessoal da comunicação fez aqui na igreja um tal de um highlight. Irmão, que negócio chique. Que são os lances do culto. Aí a pastora Mônica manda para mim. Irmão, eu peguei aquilo. Eu achei aquilo uma super produção. Eu fiquei maravilhado. Sabe por quê? Porque fazia 12 anos que eu queria um highlight. Mas não tinha ninguém que fizesse. Então você se contenta com o que você tem. Mas agora tem o highlight. E eu todo feliz posto lá o highlight da igreja no meu Instagram. Toma. E aí, besta, bobo, igual criança. Assisti o highlight não sei quantas vezes. Meu Deus, que coisa linda. Meu Deus, que coisa... Meu Senhor. Aí vem um indivíduo e faz a seguinte postagem lá nos comentários. A música não combinou com o vídeo. Disse, não, peraí. Irmão, faz 12 anos que eu estou orando por um highlight. O highlight vem. E o cara, ao invés de dizer assim, que coisa linda... Olha, a única coisa que sai é que a música não combinou com o vídeo. Sabe o que eu postei de volta, irmão? Vem ajudar a gente. Nós estamos precisando de ajuda. Você tem ideias? Traz essas ideias para a comunicação e ajuda a gente a melhorar o highlight. É isso. Procura a pastora Mônica, procura o pessoal e vem. Vem aqui ajudar a gente. Irmão, até agora eu não tive mais notícia. Não tive mais nenhuma notícia. Sabe por quê? Porque quem quer fazer, faz. Quem quer servir, quem quer ser útil, vai ser. Ele vai fazer acontecer. Então entenda que Deus te chamou e você precisa saber seus dons, seus talentos, no que você pode servir. Eu não sei trabalhar com criança, vem trabalhar com algo aqui conosco, vem servir de alguma forma. E para a gente finalizar, falta maturidade e vida nos cristãos. A Bíblia diz em Romanos que a criação aguarda com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. E nós com maturidade precisamos nos manifestar para fazer a diferença. Mas só que nós somos um bando de crianças às vezes. Nos ferimos emocionalmente muito rápido. E nesse aspecto alguns adultos são piores que crianças. Levando tudo para o lado pessoal quase sempre. Ah, o irmão não me viu, não falou comigo, não volto mais na igreja. O irmão da recepção não me cumprimentou. Ah, o pastor atravessou a rua, não me viu. Irmão, eu uso 2,5 graus aqui na visão. Se eu estava sem óculos, eu não consegui mesmo te ver. Ah, o pastor nunca vem na minha casa. Você me convidou. Eu estou com um problema grave, o pastor não me procura. Irmão, eu sou pastor, não sou vidente. Se você quiser que eu ore por você, te aconselho, te visita, me convida. Eu vou olhar a minha agenda, a gente vai marcar, eu vou lá, a gente vai orar, vamos estar. Agora, se você não vem, como que eu vou saber que você precisa de ajuda? Homem de Deus, mulher ungida. Como que eu vou saber? Não dá.
Você precisa chegar, pastor, ora por mim, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda. Mas as pessoas estão dizendo, a igreja não me ajuda. Eu sou um marido, eu estou perdido. Vem para a hombridade. Meu casamento, você já fez a escola da família? Eu não conheço a Bíblia, faz a escola da Bíblia. Eu quero consagrar meus filhos, não sei como fazer. É só você dar o seu nome e se inscrever que nós vamos consagrar. Você sabe que agora eu estou trabalhando num curso de finanças para a gente ministrar na igreja. Irmão, a gente tem curso para tudo praticamente. Eu estou com um problema na alma, tem o Seja Livre. Eu preciso aprender sobre empreendedorismo bíblico. Vem para empreendedores visionários. Irmão, a gente faz de tudo para te alcançar. Mas você não participa de nada. Ainda diz que nós não te valorizamos. Ainda diz que nós não te damos importância, que você... Até culto pela internet a gente tem, para quem não pode vir às vezes assistir. Fica lá a bendita live para você assistir depois. Fica a palavra no podcast para você ouvir dirigindo. Irmão, por favor, me dá uma chance. Me dá uma chance de eu te conquistar para você fazer isso. Porque você vai continuar dizendo, eu não tenho nada nessa igreja. Na verdade você tem e não participa. E eu quero te dizer que Deus quer falar ao teu coração essa noite. Pare por favor. Respira. E pede a Deus uma revelação do que Ele tem para a sua vida. Eu te pergunto, você está lendo a Bíblia? Como você investe o seu tempo? Você tem orado? Você tem buscado apoio dos irmãos num grupo de crescimento? Estou com depressão, pastor, não tenho amigos. Tem os grupos de crescimento para você estar. Você tem buscado conhecimento na palavra de Deus? Conheça a palavra. Para de ficar batendo cabeça com o que Deus já respondeu. Apenas conheça aquilo que Deus tem para a tua vida. Identifique seus talentos e dons. O que queima no teu coração hoje? O que você gostaria de fazer para contribuir com o reino de Deus? Comece a servir com aquilo que você já tem. E com certeza, encontrando esse teu lugar em Deus, a luz de Deus vai brilhar em você e através de você. Pense sobre quais são as pessoas que estão influenciando a tua vida. Quais são as pessoas que você ouve? Busque a voz de Deus. Busque ouvir pessoas que estão cuidando verdadeiramente de você. Você está ouvindo isso? Ouça isso. Busque ouvir a voz de Deus para a sua vida. E conhecendo a vontade de Deus, entenda que isso não vai fazer com que a vida fique mais fácil em certo sentido, mas vai fazer com que você tenha segurança para enfrentar aquilo que a vida te apresentar, porque você sabe quem você é. Eu tenho limite, irmãos. Eu tenho amigos que, eu não sei, para mim parece até um Highlander. Os caras fazem de tudo. Um livro por ano, escrevem e lançam CD e pastoreiam uma igreja com 10 mil pessoas. Olha, eles fazem coisas assim que eu fico de boca aberta. Meu Deus, como que ele faz isso tudo? E ainda cuida da família dele, cuida da igreja. E eu estava falando para minha esposa, amor, fulano que parece que é um super-homem, mas é a medida dele. E além de escrever um livro por ano, às vezes 2, a família, uma igreja de 10 mil ainda posta foto na academia. Aí humilha a gente. Meu Deus, como é isso? Pastoreia e administra uma igreja de 10 mil, a família dele, 2 livros que ele lançou, e uma banda, e não sei o que mais, ainda posta foto na academia bonito. Aí você diz assim, rapaz, eu não estou fazendo nada diante disso. Aí o que é que acontece? Eu, Heber, vou querer entrar no ritmo desse meu amigo. Sabe o que vai acontecer? Eu vou morrer. Eu morro, irmão, um mês depois. Porque não dá. Para piorar as coisas, quando dá 11 horas da noite, ele está fazendo live no Instagram, dando aula de liderança. Isso não, o homem também não dorme. Não é possível, rapaz? O que é isso?
Mas brincadeira à parte, se eu entrasse nesse ritmo, eu realmente teria problemas emocionais, um desgaste. Eu não sou assim, eu sou menos acelerado que isso. Eu preciso de mais tempo. Só que eu entendi o meu limite. Eu entendi o meu limite. E quando eu entendi o meu limite, as coisas começaram a mudar para mim. As coisas começaram a ser diferentes, porque eu encontrei a minha identidade. Fica de pé. Graças a Deus. Aleluia. Eu quero que você leia comigo esse último texto, que diz: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E a palavra cristão significa que nós somos pequenos cristos. É como se ela dissesse que nós somos representantes de Jesus. Representantes de Jesus. E como tem gente que representa Jesus bem. Aqui na igreja a gente tem o Jacó e a sua família. E ontem eu fui para o batismo e pensei, eu acho que eu vou voltar para almoçar em casa. Não vou levar almoço, eu vou voltar. Vou dar um jeito, vou comer em algum lugar. E aí chega lá o Jacó, eu sei lá quantos quilos de carne aquele homem tinha. E começa a gritar de lá: pastor, a carne está pronta. Está aí, olha, apontando a cadeira para eu sentar. Aí, irmão, começa a descer carne. Falei: Jesus, me dá a tua graça. Me ajuda. E tá lá, e abençoa um, e abençoa outro. Irmão, virou uma festa. Já tinha gente trocando comida. Aí de repente o Maicon, que é também aqui da igreja, quando eu já estava achando que eu ia ser derrotado, digo, não aguento mais nada. Me põe dentro do prato uma picanha com 2 dedos de gordura. Aí eu falei: meu Deus, foi isso mesmo que eu falei. E agora? O pastor está aí. Eu tentei comer, pastor Emerson me ajudou muito bem. Me deu um suporte. Mas o Maicon veio e trouxe outro pedaço. E o Antônio veio. Irmão, que coisa linda que a gente estava vivendo ali. Farofinha de soja. Irmão, você está saindo daqui com fome, né? Olha para o seu irmão e diz assim: irmão, você é uma bênção. Eu sei que hoje você me paga uma pizza, irmão. Você me paga uma pizza, um hambúrguer. Me leva para jantar contigo. Eu sei que você é uma bênção. Aí daqui a pouco eu saio ali na frente, os jovens estão dizendo que eu tenho que pagar uma pizza para eles. Já me filaram as 2 ali, por ali me pegando. Mas você sabe como é gostoso você viver entre irmãos que sabem quem são, que sabem o seu papel em servir e em ser bênção uns para os outros. Eu não levei nada, mas eu comi muito bem, porque alguém não pensou só em si mesmo, porque alguém pensou em levar uma quantidade de comida que pudesse dar para os outros também. Foi lindo, meus irmãos. Eu voltei lá do Celeiro Liberdade ontem com tanta alegria no meu coração, pela comunhão com aqueles irmãos. Pessoas extraordinárias. Eu vou falar para vocês, eu não estou sendo demagogo, não. Vocês são pessoas extraordinárias. Vocês são pessoas especiais. Vocês são pessoas únicas. Não tem uma cópia de vocês. Vocês são únicos. Vocês são importantes. Vocês são preciosos para Deus. Irmão, o trabalho que você faz, esse trabalho, ele é importantíssimo. O trabalho que você faz, minha irmã, esse trabalho é importantíssimo para a sociedade, para a igreja, para o reino. O reino de Deus não é só aqui dentro das 4 paredes. Você representa o reino de Deus lá fora. Nós amamos você. Você é importante. E eu quero louvar a Deus pelo seu trabalho. Vamos aplaudir a Jesus pela vida uns dos outros. Pela vida do seu irmão, da sua irmã, da sua família. Você é demais, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Que Jesus seja louvado na sua vida.
na sua casa. Deus seja louvado. Vamos terminar orando? Se você puder pegar a mão da pessoa perto de você ou pôr a mão no ombro dela, se você se sentir à vontade, você não é obrigado. Se você ficar à vontade para isso, nós vamos terminar como família, entrelaçados como família. Nós vamos orar. Pai, te louvamos como família que somos. Te damos graças, porque o Senhor tem impresso sobre nós uma identidade. Nós somos uma igreja que tem uma identidade. Nós somos um povo que carrega uma essência, uma identidade. Pai, amamos o Senhor. Eu oro por cada pessoa e por suas famílias, para que os ventos de doutrina, as informações ou as vozes do mundo não nos influenciem, mas que a tua voz, Pai, a tua palavra, a tua direção, a tua vontade seja a influência principal sobre as nossas vidas. Que seja a tua palavra e não a novela que vai me influenciar a tomar uma decisão. Que seja a identidade que o Senhor tem para mim e não o que os outros querem que eu seja. Aquilo que eu vou viver, mas eu vou viver os teus sonhos, Pai. Nós vamos viver os teus planos, nós vamos viver os teus projetos, nós vamos viver no centro da tua vontade, Pai. Nós não aceitamos menos do que isso aqui. O Senhor escolheu esse lugar, o Senhor escolheu esta casa, o Senhor escolheu essa congregação da igreja, do corpo de Cristo na terra. Pai, brilha a tua glória sobre nós, Pai. Estabeleça o teu reino aqui, a tua vontade seja impressa nos nossos corações. Eu profetizo sobre esse povo, sobre eles, sobre sua casa, sobre a sua vida, que haja paz, que haja poder, que haja provisão sobre eles, Pai. Senhor, esse é um povo maravilhoso. Eu sei que tem muitas igrejas maravilhosas no mundo, mas eu posso dizer, Pai, esse é o rebanho mais bonito, mais importante para mim, para minha esposa, para minha família, para nós que estamos aqui. É um rebanho maravilhoso. Obrigado, Pai. Obrigado pela honra que temos de conviver uns com os outros como família. Quebra toda barreira, em nome de Jesus. Toda influência maligna, desfaça, em nome de Jesus. Porque a influência sobre nós é do céu, é uma influência celestial, é uma influência bíblica. E tudo aquilo que é bom é o que nós vamos carregar em nossos corações e mentes. E nós declaramos isso pelo poder do nome de Jesus. E abençoamos os nossos irmãos com uma semana maravilhosa, cheia de paz, de alegria, de vitórias, de grandes conquistas. Uma semana extraordinária, Pai, sobrenatural, cheia da tua graça, cheia da tua presença, cheia das tuas bênçãos. Nós abençoamos a vida do teu povo e que eles saiam desse lugar como representantes de Cristo, embaixadores do céu nessa terra. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. E nós aplaudimos o nosso Rei, a nossa porção, a nossa herança, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Receba, Senhor, nosso aplauso. Aleluia!